Boa noite, então, alunos, né? Hoje, dia 13/4, vamos começar mais uma aula de probabilidade e estatística, aí do quinto semestre. O nosso mapa hoje é o mapa 9, e a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre medidas de assimetria e medidas de kurtose, tá? Essas medidas são utilizadas aí dentro da estatística para a gente fazer uma aproximação de dados, tá? Eu vou usar o mesmo PowerPoint que vocês têm lá, vou compartilhar com vocês agora aqui, a mesma apresentação que vocês têm lá no módulo 9, tá? Que está disponível lá no Moodle, para explicar um pouquinho, então, para vocês. E aí, no final da apresentação, no final dos slides aí, vocês têm alguns exercícios, né, que vocês vão estar resolvendo, e esses exercícios da mesma forma das outras aulas, né? Vocês vão ter esses exercícios para resolver e postar lá no Moodle, como forma de estar fazendo as avaliações de vocês e vocês estarem estudando, tá? Então, nós vamos ver duas medidas hoje, certo? Que são as medidas de assimetria e as medidas de kurtose, tá? Então, aqui, ó, o que nós temos como medidas de assimetria? Então, quando a gente faz a assimetria, geralmente a gente analisa os gráficos que deu o resultante daquela pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa, coleta os dados, faz as tabelas e elabora os gráficos. Então, a medida de assimetria, o nome já me diz, ó, é alguma coisa que é assimétrica, ou seja, a gente vai ver qual que é a maior concentração de dados em relação a um ponto, tá? Geralmente é um ponto central. Então, a gente pode ter essa medida de assimetria, ela vai me dar o quão próximo eu estou da maioria dos dados, tá? Do ponto central da minha pesquisa, como é que isso está relacionado. E as medidas de kurtose, então, são aquelas características que se referem ao grau de achatamento da minha curva, né? Bem propício agora para a gente trabalhar isso quando a gente fala aí do gráfico, né, dos infectados e internados aí do coronavírus. Quando eles falam daquela curva, né, de contágio, enfim, então a kurtose é exatamente isso, tá? Quando a gente consegue achatar aquela curva, significa que a gente tem, no caso do corona ali, né, dessa pandemia aí, desse vírus, o que acontece? O achatamento da curva significa o quê? Você ter a mesma quantia de casos, só que espalhados no maior tempo possível, né? Então, você acaba achatando a curva de kurtose, certo? Essa curva e essa assimetria, né, elas são medidas que são essenciais para a gente estabelecer essas relações, principalmente agora, né, que nós estamos trabalhando aí com o coronavírus, eles usam essa kurtose, essa simetria para fazer o quê? Para fazer a suposição do que pode acontecer, né? Então, se você diminuir o contágio, você achata essa curva, e aí você vai ter a mesma quantidade de pessoas contaminadas, mas num maior espaço de tempo, né? Então, essas curvas, elas servem, né, essas medidas, tanto de assimetria quanto de kurtose, elas servem para isso, né? Para você fazer alguma suposição, ou então para você se precaver de alguns erros, né? Aquelas medidas que ficam muito fora das medidas, e você faz uma pesquisa qualquer, e quando algum dado fica muito fora disso, então, você, por assimetria, você consegue tirar isso, né? Como é que a gente se baseia a assimetria, então? A primeira das medidas que nós vamos ver. Então, ela é baseada entre a relação de média, mediana e moda, né? Claro, se a gente pensar num ponto central, então, essas três medidas que a gente já viu nas aulas passadas, da média, da mediana e da moda, elas se baseiam exatamente num ponto central da minha pesquisa, né? A média é a média aritmética, né? Que vai ficar, qual que é o ponto que fica mais próximo da média. A mediana seria o meu ponto de meio, né? E a moda é aquilo que mais
se repete, então, que é aquilo que a gente já viu nas aulas passadas, tá? Então, essas 3 medidas, elas são fundamentais para a gente saber se essa distribuição, ela vai ser uma medida simétrica, tá? Ou assimétrica. Ou seja, a gente consegue essas medidas, né? Tanto a média, a mediana, quanto a moda, a gente consegue saber os seus valores quanto mais próximo daquele centro de pesquisa, daquele centro de dados coletados eu estou, né? E só para ilustrar ali, né, que a distância entre a média e a moda, ela pode ser usada para medir, então, essa assimetria. Quanto maior for essa distância, tá, seja positiva ou negativa, maior é a assimetria da minha distribuição. Vocês vão ver que se eu posso ter assimetrias negativas, tá, e posso ter assimetrias positivas. Já vou mostrar para vocês como é que isso se dá. Mas quanto mais próximo da média eu tiver, mais simétrica é essa minha relação, tá? Então, vamos pensar assim, ó, quando a gente faz essas distribuições, né, ó, quando eu tenho uma distribuição simétrica, exatamente simétrica, significa o quê? Que a minha média é exatamente igual à mediana, que é exatamente igual à moda. Então, o que significa você ter uma simetria dos dados, ó? O que você tem do lado direito dessa média, dessa mediana e dessa moda, é exatamente igual àquilo que você tem do lado esquerdo. Então, isso daqui é uma curva simétrica, tá? Então, quando você traça os dados de uma determinada pesquisa, se você tiver essa distribuição aqui, você tem exatamente uma distribuição simétrica, que é quando a média é exatamente igual à mediana, que é exatamente igual à moda, né? É uma pesquisa, digamos assim, de dados quase que perfeitos, né? E aí você traça o gráfico e você tem uma simetria perfeita aí, tá? Aquilo que você tem do lado direito e do lado esquerdo dessa média são exatamente iguais. Quando você tem uma assimetria, então, ó, quando eu tenho uma simetria à direita, ou seja, essa simetria à direita, ela é uma simetria positiva, significa que as 3 medidas são erradas, desculpe, são diferentes, né? Eu tenho uma moda, que é aquilo que mais se repete, depois eu tenho o valor da minha mediana, que é o que está entre as duas, e depois eu tenho o valor da minha média. O que isso significa? Que o meu gráfico tem uma altura maior à direita, tá? Se ele tem uma altura maior à direita, então significa o quê? Que eu vou ter aqui um grau de assimetria positiva, tá? Então, eu começo sempre com o valor da moda, da mediana e da média, tá? Quando você tem essa assimetria à esquerda ou assimetria negativa, o que significa? Você vai ter o inverso da outra, você vai ter primeiro a média, depois a mediana, depois a moda, tá? Lembrem que a moda, como são os valores que mais se repetem, se eu for distribuir isso num gráfico, vai ser o meu valor mais alto, tá? O meu pico sempre vai ser a moda, tá? E o meu ponto mais baixo sempre vai ser a média, certo? Então, se eu começar com a média, que é o meu ponto mais baixo, eu tenho uma assimetria negativa, ou assimetria à esquerda, né? Se eu tiver meu primeiro dado for a moda, então o meu ponto mais alto for a moda, eu tenho uma assimetria à direita, ou positiva, se eu quiser, tá? Geralmente, a gente usa como assimetria positiva e assimetria negativa, tá? Então, significa que se eu tiver uma assimetria à direita, significa que o meu lado direito, tá, é sempre menor do que o lado esquerdo. Se eu tiver uma assimetria negativa, o que significa? O meu lado esquerdo é menor do que o meu lado direito, tá? Então, mas fica bem fácil de identificar se você tem o gráfico, tá? Um gráfico com uma curva, com um pico maior à esquerda, tá? Ele é uma simetria positiva. Um gráfico com pico maior à direita, ele é uma simetria negativa, tá? Como é que a gente faz essas medidas de assimetria, então? Tá? Para calcular, a gente usa os coeficientes de Pearson, tá? Esses coeficientes, essas medidas de assimetria, então, elas vão ser dadas, ó. Primeiro, a gente tem a média, né? Ó, a média menos a moda, dividido pelo desvio padrão, tá? Esse símbolozinho aqui pode ser o desvio padrão ou o Szinho que a gente usava lá na última aula, né? Geralmente na última aula a gente simbolizava o S sozinho, né? Como
o meu nosso desvio padrão. Então, a minha medida de assimetria, esse primeiro coeficiente aqui, tá? Eu vou pegar a média do meu sistema lá, a média das minhas frequências, menos a moda e dividir pelo desvio padrão, eu tenho essa medida de assimetria, tá? E o segundo coeficiente vai me dar o quê? As quantidades que eu tenho de cada uma, né? Os quartis, lembram lá dos nossos quartis, tá? Ou os percentis, né? Então, o primeiro quartil mais o terceiro quartil menos 2 vezes a mediana, dividido pelo terceiro quartil menos o primeiro quartil, tá? Então, esse segundo coeficiente de Pearson me dá as medidas, né? Eu posso calcular pela média e pela moda, ou pelos quartis e as medianas, tá? E a mediana. Eu, particularmente, acho sempre mais fácil fazer pela média e pela moda, tá? Se a distribuição for simétrica, então, claro, né, que eu tiver aquela primeira lá, então a minha medida de assimetria vai ser zero, tá? Por quê? Porque eu vou ter a média e a mediana, a média e a moda serão iguais, certo? Se média e moda serão iguais, esse meu resultado aqui vai dar zero, tá? E zero vai dar uma curva bem simétrica, né? O meu gráfico vai ter o mesmo valor à direita e o mesmo valor à esquerda. Se o meu coeficiente de assimetria for maior que zero, então eu tenho uma curva assimétrica positiva, né? Ou seja, o meu lado esquerdo vai ser maior do que o meu lado direito, tá? Se a minha assimetria for negativa, ou seja, menor que zero, né? Então, o meu lado esquerdo vai ser menor do que o meu lado direito, tá? Então, eu posso calcular essas medidas de assimetria dessa forma aqui. Lembrem sempre, ó, que se eu tiver uma simetria positiva, eu vou começar com quem? Com a moda, né? Eu vou começar com a moda, com a mediana e com a média. Se eu tiver uma simetria negativa, eu vou começar com quem? Com a média. Então, eu vou ter média, mediana e moda, tá? Então, é assim que a gente identifica, certo? Então, essas aqui são as nossas medidas de assimetria. E as medidas de kurtose, então, que são aquele achatamento da minha curva, né? Então, eu vou ter algumas denominações para esses achatamentos ali, tá? Quando eu tenho uma distribuição que não é nem chata, nem delgada, tá? Imagine assim, ó, esse desenhinho mesmo que a gente tem aqui, né? Ele é uma distribuição mais larga aqui em cima, ó. Então, eu tenho que é uma distribuição mesocúrtica, tá? Isso significa o quê? Que a minha curva não é nem tão larga, né, nem muito chata, mas também ela não é muito delgada aqui, ó, não é muito pontuda, tá? Então, esse tipo de distribuição aqui, eu chamo de distribuição mesocúrtica, tá? Agora, vejam essas duas, ó. Essas outras duas distribuições, que são a leptocúrtica e a platicúrtica, elas são distribuições bem mais delgadas, né? Ó, a leptocúrtica é uma distribuição muito delgada aqui, ó, ela é muito pontuda, ou seja, e isso aqui que a gente não quer numa pandemia, por exemplo, né? Que o meu número de infectados seja muito grande. Ó, se nós colocarmos aqui, por exemplo, o número de infectados aqui no eixo Y, ó, e o tempo aqui no eixo X, se eu tiver uma distribuição assim, ó, leptocúrtica, significa o quê? Que eu tenho um alto índice de infectados num curto espaço de tempo, e aí eu não tenho leitos de hospitais, enfim, aqui para atender todo mundo, né? O ideal é que a gente tenha uma distribuição bem achatada, ó, como uma platicúrtica. Por quê? Porque aí eu vou ter um número, ó, eu vou ter essa pandemia durante mais tempo, né? Mais tempo eu vou ter pessoas infectadas, só que numa menor quantidade. Ó, se nós colocarmos a quantidade de pessoas aqui no eixo Y, eu vou ter uma menor quantidade de pessoas infectadas por um período um pouco maior. Isso significa o quê? Que esse achatamento aqui da curva me permite fornecer, por exemplo, leitos e respiradores para quase que a maioria da população, tá? Então, esse tipo de kurtose, né, esse tipo de achatamento de curva é que a gente consegue prever, então, quando a gente faz essas medidas de assimetria ali, tá? Então, quando a gente coloca, ó, a mesocúrtica, ele já está me dizendo, meso, né, mais ou menos, ou seja, está no meio. Ela não é nem tão chata, mas nem tão delgada. Quando eu tenho uma distribuição
leptocúrtica, então ela é muito delgada, quer dizer que eu tenho um pico muito alto, tá? E uma distribuição platicúrtica, que significa o quê? Que eu tenho quase que uma estabilidade, né? Eu não tenho, eu tenho um pequeno período, assim, que tem um leve aumento, né? Mas ele não é tão alto assim, e depois eu continuo com a minha distribuição, tá? Como é que a gente encontra, então, esses graus de achatamento aí, tá? Como é que a gente mede isso, tá? Esse nosso achatamento está na ordem, a gente chama de K, coeficiente K, e a gente usa os quartil e os percentil para poder encontrá-los, tá? Então, esse meu coeficiente de curtose aqui vai ser o terceiro quartil menos o primeiro quartil, dividido pelo dobro do percentil 90 menos o percentil 10, né? Ou o 90º percentil menos o 10º percentil, tá? E aí, ó, o que significam aqui os nossos K, tá? Então, se eu tiver um K de 0,263, diz que a curva corresponde à distribuição de frequência mesocúrtica, tá? Então, significa que se ele for esse valor aqui, ela é meso. Se for maior que 0,263, ela é platicúrtica, e se for menor que 0,263, ela é leptocúrtica. Claro, gente, ó, pensem comigo. Se eu tiver o terceiro quartil menos o primeiro, né, eu vou ter aqui praticamente o valor da média. E aqui eu vou ter o 90º percentil menos o 10º, então também eu vou ter aqui, eu estou abrangendo aqui 80% da minha curtose, né, da minha distribuição. Então, o que que acontece, ó? Se ele for maior do que, se ele for igual a esse valor, eu tenho uma curva mais ou menos achatada. Se ele for maior do que esse valor, eu tenho uma curva muito achatada, né? Então, é a platicúrtica, ó, muito achatada. Se eu tiver um valor menor do que isso, ela é leptocúrtica, ou seja, é aquele valor de pico, né? Então, eu tenho uma curva muito delgada ali, tá? Então, fica fácil, ó, se vocês entenderam, na última aula, aqueles valores de quartil e percentil, que não é difícil, né? É só a gente seguir as formulazinhas, a gente consegue fazer as medidas de curtose e de assimetria bem tranquilamente ali, tá? Eu tirei aqui mais 2 printzinhos lá do livro do Crespo, né? Só para ajudar um pouquinho a gente a entender. Então, vejam aqui, ó, né? Quando eu falo das medidas de assimetria, então, média, mediana e moda são as que definem, né? Então, esse primeiro gráfico é simétrico, esses dois são assimétricos, né? Assimetria à esquerda, assimetria à direita e à esquerda, né? Positivas e negativas, tá? Que é aquilo que eu já falei para vocês, então eu sempre vou pegar a média, tá? A mediana e a moda para fazer isso, tá? E aí, opa, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, né? Quando eles são iguais, eu tenho uma medida bem simétrica, tá? Aqui eu tenho uma assimetria negativa e aqui uma assimetria positiva, tá? Então, eu consigo fazer essas distribuições aqui bem específicas, né? Porque eu vou ter, ó, aqui eu começo com a média, né? Olhem aqui, ó. Eu vou ter a média, a mediana e a moda, então isso daqui simboliza uma assimetria negativa, né? Quando eu começo com a moda, a mediana e depois a média, eu tenho uma assimetria positiva, tá? É o mesmo que eu passei antes ali para vocês. E aí eu posso ter essas medidas de assimetria, ó. Aqui existe uma outra formulazinha, né, que eu posso encontrar essas medidas de assimetria ou coeficiente de Pearson, tá? Então, 3 vezes a média menos a mediana dividido pelo desvio padrão, tá? Então, eu consigo encontrar aqui, ó, valores iguais a zero, são simétricas, né? Valores menores que zero, então, são assimetrias negativas, e valores maiores do que zero são assimetrias positivas, tá? Então, eu quero agora que vocês façam daí esses 4 exercícios aqui, tá? Estão aqui, ó. Então, o exercício 1 aqui, né, só para determinar que tipo de assimetria eu tenho no A, no B e no C, tá? Fica bem fácil aqui, ó, né? Só colocar aqui, você já tem a moda, né? Então, dá para fazer aqui por aquela outra formulazinha, né? Aqui eu tenho a mediana, 3 vezes, né? Mas eu tenho essa outra aqui que faz aqui, ó, a relação com a moda, né?
Então, é só fazer a média menos a moda dividida pelo desvio padrão. Vocês conseguem fazer ali, tá? Então, esses 4 exercícios aqui, bem simplesinhos, sobre medidas de assimetria, tá? E aí, depois, as medidas de curtose, então, leptocúrtica, platicúrtica e mesocúrtica, né? Então, que eu já falei para vocês. E aí, a gente acha aqui pelo valor C ou pelo valor K, né? Então, eu tenho que achar os quartis e os percentis, e aí verificar ali, né? Que tipo, ó, se eles forem iguais a 0,263, menores ou maiores, aí a gente tem ali os valores, tá? E aí tem 2 exercíciozinhos aqui para vocês fazer a respeito dessas, das medidas de curtose daí, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam hoje, certo? Então, tem 4 exercíciozinhos aí de assimetria e 2 exercícios de curtose para vocês fazerem, tá? Que estão aí. Certo, gente? Então, esses exercícios aqui, deixa eu só interromper aqui, né? Esses exercícios vocês vão estar utilizando, tá? Vão postar ali, pode ser para a semana que vem, não tem problema nenhum, ou na outra semana, né? Assim como a gente vinha fazendo os outros, conforme vocês vão terminando aí os exercícios, vocês vão postando para mim lá no Moodle, tá? Para mim poder ir avaliando vocês, ok? Alguma pergunta?